Alô, boa noite para nossa live do feriado de sexta-feira, uma live das 19 horas. Agora a gente está fazendo 2 lives por dia, né? E essas lives são a Maratona Profissão Arquiteto. E nessa live de hoje nós vamos falar sobre 4 práticas que garantem satisfação do seu cliente na arquitetura. Então, satisfação é tudo, vai ser um tema muito bacana que a gente vai conversar e vamos falar aí de muita coisa, né? Então, a Maratona Profissão Arquiteto é uma maratona que a gente está fazendo 20 lives falando de assuntos inerentes à nossa profissão. E a ideia é fazer com que vocês vivam da arquitetura, é como viver da sua arquitetura e construir essa carreira de sucesso. Guima-san, que satisfação vê-lo aqui, quanto tempo, Simone, tudo bem? Bacana ter você, quanto tempo, meu amigo. Mas vamos lá, nós estamos aqui numa maratona, Guima, de lives, que nós estamos falando de uma maratona de ver como os arquitetos podem viver da sua arquitetura. E isso é uma coisa que, infelizmente, está se tornando comum. As pessoas fazem o curso de arquitetura e não estão conseguindo, por falta de conhecimento em empreendedorismo, por falta de conhecimento técnico e também, com algumas dicas, ele não está conseguindo entrar no mercado. E isso é uma coisa que é muito triste, né? Porque realmente a arquitetura é uma paixão. E por isso a gente está fazendo 20 lives e nós vamos desenvolvendo esses temas para que os arquitetos possam realmente viver dessa sua arquitetura. Ontem nós fizemos uma masterclass, Guima, que a gente falou exatamente dessa prosperidade na arquitetura. Então quem assistiu aí pode botar os comentários aí, no chat, né? Que a gente vai falar, né? Se ainda não assistiu, tem o replay, tá? Ele tá aqui no Instagram, vai ficar por alguns dias, vai ficar até terça-feira gravado aqui, e aproveita aí o feriado de Páscoa para ver essa masterclass, ficou muito bacana, a gente fez com muito carinho. E lá a gente fala como captar clientes, como precificar e como estruturar o seu negócio. É uma coisa bem bacana, Guima, que a gente fez com muito carinho. E principalmente mostrei o caminho para construir essa carreira de sucesso, que é o que todo mundo tá esperando, né? Então, nós vamos fazer agora essas lives, 2, né, em dobro, né, até terça-feira. Então, nós vamos fazer sempre 11 horas e 19 horas para construir essa carreira de sucesso. Então, algumas dúvidas de assuntos que nós vamos colocando e que são colocados nos comentários que a gente vai respondendo nessas lives. Então, aproveita e compartilha aí se tem alguém que você acha importante de compartilhar, que esteja aqui também com a gente, compartilha e faz com que as pessoas assistam essa live. Mas vamos lá, 4 práticas que garantem a satisfação do cliente. Guima, sabe que sem cliente satisfeito não tem empresa, né? Não tem empresa. E o que é o cliente satisfeito? O que é um cliente satisfeito? É o cliente que indica, né? Aquele que tem uma sensação de satisfação. E quando a gente fala isso, em São Paulo a gente tem bem claro essa questão do atendimento. Eu sempre falei que quem não gosta de atender, quem não gosta de servir, não pode abrir uma empresa, né, da arquitetura. Porque essa é uma característica inerente de quem tem uma empresa na arquitetura. Ele tem que gostar de servir. Ele tem que estar muito claro que ele vai servir a um cliente. E esse serviço tem que ser feito da melhor forma possível, né? E a gente vê os cases mais emblemáticos de um bom atendimento, de uma satisfação. É a Disney, né? Eu estudei muito o case da Disney e a Disney faz de tudo para que o cliente saia extremamente satisfeito. Ele trabalha muito com a fantasia e dentro dessa fantasia não pode existir nada ruim. Então, por exemplo, para a Disney é fundamental que para cada experiência ruim ele tenha pelo menos 10 experiências boas. Olha só o nível de satisfação que ele tem. A ponto de eles até
fazerem com que os estacionamentos sejam muito bem organizados na hora da entrada, para que se o cliente chegar no final do dia cansado, sem saber onde ele estaciona o carro, ele, pelo horário do ticket, os atendentes da Disney sabem dizer que ele está naquele estacionamento que era da Mini, número 34, e ele vai achar o carro lá. Então, toda essa preocupação de entregar essa magia e fazer com que o cliente saia satisfeito, isso é uma ciência. E essa ciência, os arquitetos estudam muito pouco, e a gente deve fazer um mergulho sobre ela. E muito disso está na psicologia positiva. A psicologia positiva fala que para cada sensação ruim ou alguma experiência ruim, nós temos que ter 4, né? A Disney coloca 10. 4 elementos bons, ou pelo menos 3. Então, sempre ter certeza que o cliente está muito bem assistido e que toda sensação ruim, ela seja arrumada muito rápido. Então, nós temos uma máxima no nosso escritório que é: errar humano, agora não consertar é burrice, né, pessoal? Então conserta rápido. Então errar é humano, é impossível que uma empresa não faça um erro, não faça um equívoco, ou a equipe não faça um equívoco. Mas agora, é importante que esse erro, esse equívoco, seja corrigido muito rápido, para que a gente possa tirar essa sensação de que a gente não está atendendo. São Paulo, na área de restaurantes, é muito típico, né, Guima? A São Paulo, a gente se afasta um pouquinho de São Paulo, a gente já vê e nota a qualidade do serviço, porque eles estão sempre muito, muito disponíveis, sempre muito claramente disponíveis para atender você. E eu acho que esses exemplos são importantes, né, da hotelaria, da gastronomia, para a gente atuar dentro da nossa área, de criar sempre algumas expectativas importantes para que a pessoa se sinta muito bem atendido, né? Então, como medir essa satisfação do cliente, né? A medição é o nível de repetição que o cliente volta. Num restaurante é assim. Quando a gente gosta de um restaurante, geralmente a gente tende a repeti-lo, indicar para os clientes, fazer com que haja um retorno. Nos restaurantes que a gente não gosta, simplesmente a gente deixa de ir. Então a repetição é uma coisa muito importante. Nós temos uns cases muito, muito emblemáticos, que nós fizemos uma vez uma casa de uma família, né? As crianças ainda eram pequenas, né? Nossa empresa tem 33 anos, então as crianças eram pequenas e nós fizemos a casa. E o mais interessante é que nós fizemos a casa, depois fizemos a empresa do pai. O pai veio a falecer, essas crianças cresceram, hoje comandam a empresa. Nós fomos, agora mesmo, estamos orçando um retrofit da empresa, e nós fizemos a casa de todos os filhos. Repetimos a casa de todos os filhos, além o retrofit da casa antiga do pai. Então, esse tipo de satisfação nos dá muito prazer, porque a gente sabe que o dever foi cumprido. Nós fizemos o máximo para atingir a satisfação total dos clientes, e isso fez com que eles repetissem nas casas, né, de todos os filhos que estavam, que viram, né, a casa ser construída, e depois eles usufruíram dessas casas, né? Então, toda essa parte, né, de satisfação é muito importante. Agora, quais os problemas de ter clientes insatisfeitos? Nós temos três problemas muito claros, né? O primeiro é financeiro, né? Ele pode processar, sem dúvida, né? Um projeto mal feito que deu prejuízo, isso pode causar uma alavanche de problemas, de custos para vocês. Então, muito cuidado, muito cuidado. Tem que atender o cliente, tem que ter boa técnica, e não pode deixar com que um problema ele se avolume, né? Então, vocês vão gastar muito mais dinheiro se não atendem logo. Então, por exemplo, se errar, conserta logo. Conserta logo, para que esse problema não se avolume e as relações se deteriorem. Segundo problema que acontece com um cliente insatisfeito: a questão moral. Antigamente, quando um cliente não gostava de alguma empresa, ela falava para 10 pessoas, era essa máxima, né? Então, se você atende mal, 10 pessoas do entorno desse cliente ficavam sabendo.
Hoje não. Hoje é a internet inteira e fica sabendo para a vida inteira. Então, assim, é imperativo não fazer nenhum tipo de insatisfação com o cliente, porque isso vai criar um problema muito grande. E vai criar um problema muito grande na terceira parte, que é a reputação, né? As empresas que têm reputação são muito importantes ela ter essa reputação. Nós temos 33 anos de mercado e um dos pontos que nós sempre nós nos debruçamos foi em manter essa satisfação do cliente para que a gente pudesse, de cabeça erguida, ter essa reputação e poder estar surfando aí em 23 estados em todo o país. Isso que a gente fez. Então é uma questão bem importante, a questão da satisfação, né? E essa confiança é que faz com que os clientes tenham uma confiança total em você. Outro dia eu estava numa obra, no telefone, e recebi uma ligação de um cliente e ele disse: olha, Takeda, o engenheiro da nossa obra disse que você não atende telefone. Então eu estou ligando aqui para mostrar para ele que você sempre atende a gente, né? E passou o telefone para o engenheiro. O engenheiro disse que a gente não atendia, mas atenda. Então marque um horário, sempre deixe os horários disponíveis para atendimento ao cliente. Faça isso, mas se você não pode naquele momento, retorne logo, mas nunca esqueça do seu cliente. Eu já vi clientes, por não conseguir falar com seus prestadores de serviço, desistir e trocar de prestador. Então, está sempre disponível. E aí vem a questão, quem está prestando serviço tem que estar disponível, né? E um outro exemplo, né, de histórias de satisfação foi com casais. Né? Quem trabalha na área de residencial sabe que nem sempre é muito fácil de saber o que um casal, que uma família quer. Nem eles sabem, né? Principalmente casais que já têm uma certa idade, estão fazendo e estão buscando construir a segunda residência. E aí o que acontece? Quando casam, a projeção de futuro é muito clara. As pessoas casam, já têm uma projeção de ter filhos, então eles combinam essa projeção. Mas depois de 10 anos de casado, 15 anos, 20 anos de casado, as projeções de vida, o que eu quero da minha vida nos próximos 10, 20 anos nessa casa, já não é tão mais clara. Né? Os gostos mudaram, os objetivos mudaram, as fases de vida mudaram. Aí já vem os netos, já vem outras prioridades. E uma técnica que a gente faz que é muito bacana é fazer com que o casal faça quase que uma terapia e eles coloquem façam uma visão de futuro única. E dessa forma eles começam a construir no imaginário os gostos, os futuros ambientes que eles querem, quais são as futuras sensações, as futuras atividades, porque nem mesmo eles sabem. E uma coisa, para não criar nenhum tipo de rusga ou briga, nós fazemos uma coisa muito bacana. A gente fala que dentro da casa, né, quando existe recurso, é claro, né? O marido ele vai ter todo ou qualquer tipo de ingerência sobre esse ambiente e a esposa E assim eles não se metem, eles fazem ambientes muito próprios, né, de cada um, e nós conseguimos resolver e deixar nosso casal de clientes muito felizes, a família muito mais interessante. Então aí a satisfação vem um pouco de criatividade. Nós somos da criatividade, temos que ter criatividade até para fazer os nossos clientes ficarem satisfeitos. E essa é uma ginástica que a gente tem que fazer. Então vamos lá. 4 práticas que garantem a satisfação. Prática número 1, né? Para a gente poder fazer com que o nosso cliente tenha satisfação, né? Então, é o over-deliver. Primeira coisa. Quer fazer um cliente ficar satisfeito? Entregue mais. E para entregar mais, isso aqui vai outra dica. Para entregar mais, não prometa muito ao cliente. Certo? Prometa o básico, prometa aquilo. Os jovens geralmente tendem a falar muito e prometer muito para os clientes, e aí o cliente cria uma expectativa muito grande. Prometa o necessário, aquilo que tecnicamente está no escopo, e surpreenda o cliente entregando mais. Mesmo que já no início você saiba que vai entregar algo que ele não esperava, um detalhamento de algum armário, ou um detalhamento de algum ambiente, algo a mais que vai fazer com que ele, com a sensação que ele ganhou mais
pelo dinheiro que ele investiu. Isso faz com que ele seja surpreendido. Isso é muito bom, né? Olho, isso aqui é outra coisa sobre satisfação. Nunca deixe entregar o básico. Uma vez um cliente me falou: vocês fazem muita over delivery, outra entrega, mas o mais bacana que vocês fazem, o básico vocês entregam bem. Olha só que dica fantástica. Eu nunca tinha me dado conta disso e um cliente me disse: nossa, vocês fazem tanta coisa a mais que para mim não tem muita importância. Era um diretor de uma empresa, né? E ele falou: mas o básico vocês entregam bem, essa é a sorte de vocês, né? Então foi muito bom ouvir ele, né? Não era uma pessoa de muitos sorrisos, era um engenheiro, era muito, né, correto, né? E ele dizia isso, que a gente tem que entregar o básico. Então entreguem o básico bem e não entreguem só o over delivery. Muita gente faz o contrário, entrega o detalhe, né, o brinde, entrega outras coisas, mas não entrega o trabalho básico bem. Então, se eu vou num restaurante, o brinde é acessório. O que eu quero é ter uma boa refeição, né? A cerveja ou o vinho na temperatura certa, a comida bem temperada, e esse é o básico. Então, entregue o básico bem e o resto vocês podem aí fazer over delivery, né? Outra prática muito boa para garantir a satisfação é estabelecer regras claras, né? Horário de atendimento, por exemplo, nossa empresa não trabalha depois das 6 horas. Isso para garantir a qualidade de vida dos nossos colaboradores e também para o cliente saber qual horário que ele pode ligar, qual horário que ele pode contar com a nossa equipe. Então, estabelecer escopos claros, horários claros, entregáveis claros. Tudo que não fica muito claro no escopo faz com que o cliente possa imaginar que a entrega seria maior. Então, é sempre muito importante a gente colocar isso muito claro. E botar os horários de disponibilidade, né? Não pode estar disponível sempre. E esse é um erro muito grande dos novatos, que se colocam à disposição sempre do cliente e fazem com que sua vida se torne um inferno, né? Isso é uma coisa ruim. Segundo ponto, que é prática que garante a satisfação do cliente. Escolha a área e o tipo de cliente. Ou seja, a gente falou na Masterclass hoje a importância de nós nos especializarmos, né? De estar num nicho, de um subnicho e hoje do nanonicho, né? Os americanos já estão falando em nanonicho. Quando a gente faz esse tipo de escolha, nós escolhemos cliente. E quando a gente escolhe o cliente, a gente tem o total domínio de como é o modo operante, a forma, o jeito, os gostos desse avatar, desse cliente que nós atendemos. E dessa forma, nós temos muito mais condições de atender ele com mais assertividade, com mais tranquilidade e também com o estudo do melhor do cliente, a gente tem como agradá-lo mais e a satisfação logo aumenta. Isso é a questão de entender no mercado. Então, nós falamos ontem na Masterclass, uma pessoa que atende institutos de beleza, né, locais de cabelo ou de beleza, ele se especializa tanto que ele já entende como os proprietários, quais são os costumes, quais são os desejos dos proprietários desse tipo de estabelecimento. Aquele que trabalha com restaurante sabe tudo de legislação, sabe de como funciona, quais são os melhores equipamentos para ter numa cozinha, e tudo isso faz com que o cliente fique muito satisfeito, porque a especialidade é maior, né? Terceiro ponto que garante a satisfação sempre: cuidado com o dinheiro do cliente. Certo? Cuidar do dinheiro do cliente é fundamental. Cuide do dinheiro do cliente mais do que o seu dinheiro. O dinheiro do cliente, quando ele vê que você está preocupado, não cobra RT, né? Que você está preocupado na economia da obra, que cada ação do projeto tem uma preocupação em trazer a maior qualidade, maior benefício com menor custo, ele fica muito satisfeito, porque ele dá uma garantia que você está cuidando bem do patrimônio dele. Então, prestar contas, ter a devolutiva, demonstrar a economia e alertar principalmente quais os problemas que vão acontecer em função de uma decisão. Ele optou por um material um pouco menos sofisticado ou não tecnicamente tão melhor. Você tem que explicar quais são as consequências
da aplicação desse material de menos qualidade, seja ele de tinta, revestimentos, né, para que ele não venha a reclamar. E, principalmente, registre isso, né, que no futuro pode vir a reclamar, né, então é bem importante. Foco no dinheiro é o terceiro ponto de prática de satisfação do cliente. E o quarto, monitorar o humor do cliente. Então, a cada fase que vocês passam de trabalho com o cliente, monitore, pergunte, como é que foi atendido? Está satisfeito? O que faltou? O que a gente pode melhorar? Então, é uma forma de vocês fazerem um upgrade em vocês, né? Fazer com que vocês entendam melhor o cliente, vocês consigam melhorar e façam uma coisa que os japoneses chamam de Kaizen, que é a melhoria contínua. E nada melhor para melhorar sempre que perguntar para o cliente que sabe qual é o problema e aonde aperta o sapato dele. E o mais importante, onde tem fumaça, pode ter fogo. Então, quando vocês fazem esse monitoramento, vocês começam já a detectar algumas problemas de humor. E quando o cliente começa a não ter humor, pergunte. Vai lá e diga, vamos fazer uma reunião, queremos saber o que está havendo, tem algum problema. Então, quando você é proativo, não espera que ele reclame, você tem muito mais condições de fazer com que ele fique mais feliz e ele fique mais satisfeito. Por isso que, em cima de todos esses conhecimentos, que eu abri as inscrições da Mentoria de Artes. O que é a Mentoria de Artes? Mentoria de Artes é um curso que nós estamos fazendo, que é para construir a carreira de sucesso. São 38 anos de experiência que eu reuni em 3 meses de mentoria, com todos os ensinamentos que eu mesmo gostaria de ter aprendido na minha carreira. Que bom se alguém pudesse ter me alertado de todas essas experiências que a gente tem tido nesses últimos 38 anos, e ano passado eu completei 60 anos, e agora a gente está fazendo essa devolutiva para os jovens arquitetos, as novas empresas. Teremos 2 encontros ao vivo toda semana, né, na Masterclass. Um vai ser um encontro de conteúdo e o outro vai ser de tirar dúvidas. E todos esses encontros serão ao vivo, online comigo. Os temas que nós vamos falar nessa mentoria são muito bacanas. O primeiro vai ser ligado à questão pessoal, né? Então, como se conhecer melhor. Os arquitetos, para eles poderem servir melhor, terem empresas de sucesso, é importante que as pessoas, os dirigentes, os arquitetos se entendam melhor. Então, os módulos são como desbloquear uma carreira de sucesso, como escolher o seu nicho e subnicho e também o seu propósito dentro da arquitetura, o caminho até o sucesso dentro do seu mercado. Nós vamos fazer um mapa para que vai ter o passo a passo para você chegar lá, e como não cair nas armadilhas da profissão, como essas que a gente está falando hoje, da satisfação do cliente. No 5º módulo ao 8º módulo, nós vamos falar sobre a estrutura da empresa. Então, nós vamos falar de como ser gestor do negócio, a questão administrativa, como lidar com equipes, como lidar com terceirização, desmistificando as finanças, a questão financeira. A arquiteto odeia falar de finanças, né? Eu, por muito tempo, não gostei de falar nisso, mas a finança é que garante uma empresa. Quem não monitora financeiro não tem empresa. Métodos ágeis, como ser mais ágil, como ter procedimentos que vão dar mais tempo a você, gestão de tempo, gestão de processo e também projetos acelerados. E terminando esse módulo da empresa é como lidar com as pessoas, né? Lembrem sempre, cliente é pessoa, colaborador é pessoa, quem não entende de pessoas não entende de empresas, né? Então, como lidar de pessoas é importante. Nós vamos falar muito da inteligência emocional. Isso tudo são coisas que o computador não vai fazer por muito tempo ainda. E no último módulo nós vamos falar como conseguir clientes, que é um ponto muito importante. Então a gente vai falar como chegar até os melhores clientes, como fazer para os melhores clientes chegarem até você, que é, no primeiro nós vamos falar de um sistema Hunter, que nós vamos atrás do cliente, e o segundo no sistema Farmer, que é como nós vamos cultivar locais onde os clientes vão nos procurar. Eu odeio vender agora, então esse é um módulo de vendas, então nós vamos dar as dicas de vendas, e por último, o módulo de negociação. Como é que a gente vai tirar negociações ganha-ganha em que todos
saiam ganhando dessa negociação. E, além do mais, nós vamos fazer o desafio 90 dias. Então, nesses 90 dias, nós vamos fazer um desafio desde o primeiro encontro, fazer um desafio que vocês vão contratar, mesmo que vocês estejam começando do zero, vocês vão contratar pelo menos 10 mil reais em contratos, que isso já paga toda a mentoria e vai multiplicar o faturamento de vocês. Esse desafio começa já no dia 1 da mentoria e vai acompanhar durante esses 3 meses todos vocês. E quem não alcançar essa meta, nós vamos fazer uma consultoria privada, né, individual, e nós vamos dar mais 90 dias para que você alcance essa meta. Se você não alcançar, nós vamos devolver todo o seu dinheiro e vamos pagar ainda 500 reais pelo tempo que você gastou com a nossa mentoria. Então, é totalmente garantido que vocês vão ter o retorno dessa mentoria de artes. Além disso, nós temos o bônus de Artes Day. No final de todo o processo, nós vamos fazer um encontro em que nós vamos detalhar novamente esses 12 itens e fazer com que vocês que já estudaram e tiveram esses itens façam uma recapitulação e possam aí ter muito mais claro esses 12 itens para vocês. O valor da nossa mentoria é 12 prestações, né? 12 mensalidades de R$297, mas que nós estamos fazendo para essa turma até amanhã, até sábado, só até sábado, 30% de desconto. Então seria 12 de R$200. Isso é muito menos de qualquer mensalidade de faculdade ou de qualquer curso e que com foco muito em buscar o resultado de vocês. Então, até sábado vai ter 20% de desconto, 30% de desconto, ficando em R$200 por mês, e aí no domingo 20%, na segunda 10% e terça-feira acaba as inscrições. As vagas são limitadas e 11 de abril nós vamos estar fechando o carrinho. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, certo? E amanhã nós vamos ter a live às 11 horas, 3 falhas graves que te impede de crescer na carreira de arquiteto. A minha diretora Jerusa vai deixar aqui o WhatsApp dela e quem tem aqui nos comentários e qualquer dúvida sobre a mentoria, forma de pagamento, datas, pode mandar uma mensagem para ela que ela vai estar aqui. Aurilson, que maravilha! E a vista, claro que tem desconto sim, aí vai ficar mais barato, certo? Então, tá combinado, amanhã às 11 horas, amanhã às 19 horas estaremos aqui, né? Obrigado aí por toda a atenção de vocês, é muito bom aqui, estou me divertindo bastante fazer essas lives. Para mim voltar à área de aula é fantástico, adoro dar aula, né? Agora já estou começando uma pós-graduação, dar uma aula de pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul e também virei estudante, viu, Guima? Virei estudante e agora também estou estudando na Universidade de Lisboa, fazendo mestrado lá, e as aulas vão ser feitas lá de Portugal, tá bom? Então isso também a gente pode trocar ideia de como trabalhar no Brasil e morar em outro país, né? Então essas coisas aí, fica Jerusa aí, essa dica pra gente fazer uma live sobre esse tipo de coisa aí. Valeu, pessoal, foi um prazer estar com vocês nesta sexta-feira e amanhã a gente se vê no sábado com 2 lives também, com mais assuntos interessantes para você. Valeu, boa noite, valeu, tchau, tchau!